Há um consenso bipartidário em Washington de que a China representa uma ameaça existencial à hegemonia dos Estados Unidos. Mas em outro nível, o fato é que politicamente Donald Trump está em dificuldade. Bem-vindos ao World Affairs in Context, pessoal. Hoje eu estou muito feliz em receber de volta o Einar Tangen. O Einar é um especialista político e econômico baseado em Pequim, conhecido pela visão equilibrada que tem sobre as relações entre Estados Unidos e China, o comércio global e as mudanças no equilíbrio de poder no século XXI. Como pesquisador sênior do Instituto Taihe e comentarista frequente na mídia internacional, o Tangen traz uma perspectiva rara, moldada por décadas de experiência em negócios, direito e diplomacia. O Einar também mantém um Substack excelente, que eu leio religiosamente e recomendo muito. De verdade, é uma ótima fonte de informação. Eu vou deixar o link na descrição aqui embaixo. Einar, bem-vindo de volta ao programa. É muito bom te ver de novo. Sabe, é sempre um prazer conversar com você. Obrigado por me receber. Da mesma forma, e fico feliz que a gente tenha resolvido os problemas técnicos, porque eu realmente estava ansioso por essa conversa. Eu também. Pois é. Então, claro, o grande acontecimento da semana foi a visita de Donald Trump a Pequim. A relação entre os Estados Unidos e a China chegou ao que muitos chamam de um ponto de virada crítico. Temos guerras no Oriente Médio, rivalidade econômica e uma competição estratégica que só aumenta. Einar, deixa eu te perguntar primeiro. O que mais te chamou a atenção no encontro entre Trump e Xi? Olha, eu acho que com o passar dos anos, esse vai ser lembrado como um momento decisivo. O Trump esteve aqui 9 anos atrás, em outra visita de Estado. O país que ele visitou naquela época não é o mesmo que ele viu hoje. E eu acho que ficou claro que ele ficou impressionado, talvez até surpreso, com as mudanças que aconteceram desde então. A China não está sendo agressiva, mas com certeza está mais confiante. Houve muita pompa e cerimônia na recepção ao Donald Trump. Eles sabem que ele gosta disso. Deram a ele de tudo, desde um desfile militar até estudantes do ensino médio aplaudindo e por aí vai. Então, do lado chinês, tudo foi cuidadosamente ensaiado. Antes de Donald Trump sair de Washington, o embaixador da China nos Estados Unidos traçou 4 linhas vermelhas. E o mais importante entre eles foi Taiwan, dizendo que isso era inviolável, que não era uma carta a ser jogada. E essa foi a mensagem que ele recebeu quando chegou à China. Logo no início, Xi Jinping perguntou se dava para evitar a chamada armadilha de Tucídides. Essa é a situação que acontece quando há uma potência em ascensão e outra já estabelecida. Sabe, será que vai haver algum tipo de conflito? Ao fazer essa pergunta, acho que ele definiu o tom de toda a reunião. Já não era mais aquela coisa dos Estados Unidos como o irmão mais velho e a China como o irmão mais novo. Eram dois iguais, sentados frente a frente, tentando entender como poderiam avançar em alguns pontos. Antes de tudo, as pessoas precisam entender que os Estados Unidos não abandonaram o desejo de conter a China. E isso fica bem claro na série de ataques que aconteceram no Irã, na Nigéria e, claro, na Venezuela. O que esses países têm em comum? Os 3 são grandes exportadores para a China. Então, esse é o objetivo de longo prazo, e eu não acho que isso tenha mudado. Há um apoio bipartidário em Washington à ideia de que a China representa uma ameaça existencial à hegemonia americana. Mas em outro nível, o fato é que politicamente Donald Trump está em dificuldade. A guerra no Irã não saiu como ele esperava, ele estava procurando uma saída. Ele gostaria que Xi Jinping ajudasse. Aqui dentro há preocupações reais, até entre a própria base dele, com o preço da gasolina. Lembra que no primeiro dia, no discurso de posse, ele falou que ia cuidar dos Estados Unidos, garantir que os preços iam cair, que não haveria guerra sem fim nem aventuras militares que consumissem o dinheiro americano.
Pois é, parece que aconteceu o contrário. Ele cumpriu a promessa de campanha contra os imigrantes. Mas tirar 1 milhão de trabalhadores do país não ajudou a economia e acabou deixando tudo um pouco mais difícil e mais caro. Assim como os imigrantes que ele impôs. Lembre-se, essas pessoas são pagas, e já foi comprovado estatisticamente que são pagas. Mais de 90% são sustentadas pelo público americano. Não são pagas por outros países. Os Estados Unidos importam mais de 4 trilhões de dólares em bens por ano, e na maioria dos casos esses bens não são opcionais. São coisas fundamentais, sejam produtos químicos, meist eis, tangs etcetera. A China é o oposto disso. As exportam cerca de 30% dos produtos manufacturados do mundo. About 30% of the world's manufacturing goods. So you have two countries facing off. Então a gente tem dois países se enfrentando com posições muito diferentes no cenário global e econômico, e ambos tentando entender no curto prazo como podem atender seus eleitores. No caso da China, a questão é a estabilidade. É ajudar o próprio povo. É criar um mundo mais pacífico, já que o país depende de recursos que vêm de fora e depois exporta produtos com valor agregado para o resto do mundo. Então eles buscam estabilidade. O Donald Trump, eu acho que estava buscando aparência, algo que ele pudesse mostrar. E isso tem a ver com o que eu estava dizendo. Tudo isso é política. Os objetivos de longo prazo são uma coisa, a política é outra. E foi exatamente isso que a gente viu acontecer hoje, quer dizer, nos últimos dias. Claro. E é justo dizer que a posição dos Estados Unidos, a posição global sobre o governo Trump, passou por uma transformação. Muitas vezes, aqui no Ocidente, a gente não chega a ouvir o outro lado da história. Mas eu acho que ouvir esse outro lado, o que está acontecendo na China em relação às ações do governo Trump no Oriente Médio, as tarifas, como você mencionou, o protecionismo extremo sob Trump, é muito importante para conseguir formar uma avaliação realmente justa e equilibrada do que está acontecendo de fato. Einar, como é que Pequim avalia hoje a posição global dos Estados Unidos sob o governo Trump? Os Estados Unidos ainda são a principal potência econômica e militar do mundo. Eles têm o maior orçamento militar do planeta. Na verdade, o orçamento deles agora já supera o dos próximos 10 países juntos. E vai superar o dos próximos 20, se aumentarem para 1,5 trilhão de dólares. Isso significa que os Estados Unidos precisam ser levados muito a sério, economicamente, politicamente e militarmente. O país tem feito várias coisas que agitaram as águas. Não é só entrar num país e prender o presidente e a esposa dele. É também ameaçar tomar a Groenlândia, dizer para o Canadá que vai ser o 51º estado, ou dizer para o Panamá que eles controlam aquela passagem marítima. A Colômbia foi ameaçada, a OTAN foi ameaçada, e os países que não seguiram a linha da política dos Estados Unidos foram literalmente avisados. Olha, se vocês não fizerem o que a gente quer, vamos fazer algo contra vocês, seja com tarifas ou com ameaças diretas de força. Como os Estados Unidos já usaram força em tantas outras regiões, no Irã, na Venezuela e até com bombardeios na Nigéria, os países precisam levar isso a sério. Eles têm medo. E quando estão com medo, isso não faz com que queiram se aproximar mais dos Estados Unidos. Pelo contrário, começam a procurar maneiras de reduzir a dependência da política e da força norte-americana. Para muitos países isso seria bem difícil. Por exemplo, o Canadá. O objetivo declarado é colocar 50% da economia fora dos Estados Unidos, mas isso ainda deixaria os outros 50% dentro, o que significa que os Estados Unidos continuariam tendo uma influência dominante sobre a economia canadense. Isso tem muito a ver com a geografia e fatores desse tipo. Mas o fato é que muitos países estão começando a questionar o quanto os Estados Unidos são realmente estáveis e confiáveis, e se ainda seguem, de alguma forma,
alguma ordem internacional. At all to any kind of international order. How does that reflect in China? China, over the last Como isso se reflete na China? A China, nos últimos anos, digamos desde 2013, quando lançou a iniciativa do Cinturão e Rota, uma iniciativa em que o país disse vamos construir pontes e expandir o comércio, isso tem sido extremamente positivo para o sul global. Se a gente olhar os números de crescimento, por exemplo, a Indonésia, o país tem crescido de forma bem mais consistente depois que entrou na iniciativa do Cinturão e Rota do que antes. O comércio aumentou não só com a China, mas também dentro da ASEAN e nas exportações para outras partes do mundo. Então o sul global agora começa a enxergar que existe uma alternativa à dominação dos Estados Unidos. E a China representa uma parte importante disso. A China está agindo com muito cuidado. Eles não querem, como Xi Jinping mencionou, cair na chamada armadilha de Tucídides. Essa é a situação em que uma potência em ascensão e uma potência já estabelecida acabam entrando em conflito militar por causa das suas posições. A gente viu isso acontecer com a Alemanha e a Grã-Bretanha durante a Primeira Guerra Mundial. E veja, a China é um país que tenta aprender com a própria história. Então, neste momento, eles estão tentando entender como podem evitar que isso aconteça. Eles colocaram essa questão diretamente para Donald Trump. E eu acho que, no fim das contas, surgiu um certo otimismo depois desse encontro, porque, embora eu não saiba o que o Donald Trump vai dizer quando voltar, ou até mesmo no avião, pelo menos houve tentativas de criar algum tipo de sistema. Até agora tem sido assim, esperar os tweets do Trump e ver se ele muda de ideia. A China tem sido bem consistente, mas como se diz, é preciso dois para dançar, e os Estados Unidos são um parceiro de peso. Então vamos ter que ver o que acontece. Essas ideias de criar órgãos para lidar com comércio e com investimento, eu acho que trazem um pouco de esperança, porque você começa a colocar em prática mecanismos que parecem racionais, que têm participação dos dois lados e que permitem encontrar algo um pouco mais previsível para os negócios. E isso é muito importante, especialmente no momento em que estamos enfrentando um choque do petróleo e que pode ser seguido por um choque nos alimentos. Taiwan, como você mencionou, foi, claro, um dos principais temas da reunião. E, segundo relatos, Xi Jinping teria dito que as diferenças sobre o futuro de Taiwan poderiam levar a confrontos entre as superpotências. Você é o especialista aqui, mas, para mim, parece que para a China essa é uma declaração bem forte, porque o país costuma ser muito diplomático e evita fazer afirmações mais duras. E essa, claramente, foi uma forma direta de passar a mensagem. Você acha que, depois da reunião, as vendas de armas para Taiwan vão ser afetadas de alguma forma significativa? That I can't predict. I mean, clearly, China is being they're playing in essence Trump's game. They are in the sense that he is extremely transactional. They are going to withhold what he wants unless he recognizes the sensitivity of Taiwan. I think it would be very difficult, though, politically, for Donald Trump to go back and to stop the arms sales. More likely, he'll delay it or say we don't have enough ammunition or materials or make up some sort of excuse. Whether that is enough for Beijing will be up to them. They don't call me. In fact, they never did. And we'll have to see how the reaction is. It's, everyone looks at these summits and they think, oh, everything's being settled in these short meetings between leaders. Não, isso é mais uma questão de tato e percepção. Pode haver uma ou duas áreas em que eles explorem algo juntos. Mas o fato é que boa parte disso é coreografada, é combinada antes, e a gente vai ter que ver o que acontece depois. O lado americano foi claramente evasivo, fizeram várias perguntas para o Trump e ele meio que mudou de assunto várias vezes. Então, vamos ver quando ele voltar para Washington
Como ele vai querer apresentar isso? Ele conseguiu 200 aviões para Boeing. Também liberaram a exportação de carne e espera-se que venha algo relacionado à soja. Então, como o pessoal disse, soja, carne e Boeing, os 3 Bs. Se ele conseguir usar isso para dizer, olha, fiz grandes coisas, vai tentar vender dessa forma. If he can spin that and say, look, I've done great things. I took 30 CEOs. Eu levei 30 CEOs, muitos deles bilionários, para a China. E a gente voltou com muita, digamos assim, carne de verdade. Agora, se ele acha que isso é suficiente, vamos ter que ver. Ele não está indo bem nas pesquisas. Está enfrentando, claro, uma eleição de meio de mandato, então ele vai jogando dia após dia. Ele tem uma noção de onde o público dele está e de como lidar com esse público. Então vamos ver, né, como ele vai se sentir em relação a isso amanhã. Porque ele é um cara que, na própria autobiografia, disse, eu acordo todo dia e tento aproveitar ao máximo aquele dia. Não penso no ontem, não penso muito no amanhã, penso no hoje. Então vamos ver o que o dia de hoje vai trazer para o Donald Trump. So we'll have to see what today brings to Donald Trump. Vamos falar sobre a questão das terras raras. As Forças Armadas dos Estados Unidos dependem, claro, fortemente das exportações chinesas desses materiais. A China controla, se não me engano, mais de 85% do refino mundial e mais de 90% da produção de ímãs de terras raras. E esses materiais são essenciais para praticamente tudo que envolve equipamento militar. Caças F-35, submarinos e armas de precisão dependem da disponibilidade dessas exportações. A verdade incômoda para Washington é que os Estados Unidos vão continuar dependentes da China nesse setor por um bom tempo. O país não tem a infraestrutura, nem a capacidade, nem o tempo necessário para criar recursos e sistemas equivalentes dentro de casa. Mas como a exportação de terras raras entra na pauta da reunião desta semana? E como você enxerga o papel dessas terras raras na evolução das relações entre Estados Unidos e China no futuro próximo? Bom, isso mostra o caráter meio transacional dessa visita. A China tem as terras raras. O que eles querem é mais estabilidade. Estão dispostos a comprar algumas coisas dos Estados Unidos, mas pedem algo em troca. Mercados mais previsíveis. Eles querem ver as tarifas diminuírem. Querem ver medidas que deixem claro que existe algum tipo de previsibilidade. Eles não podem definir a política dos Estados Unidos, nada disso, mas certamente podem pedir algumas diretrizes, alguns limites para poderem avançar. Agora, a questão maior é que, dado o quanto Donald Trump é imprevisível, ninguém sabe se ele vai realmente cumprir o que promete. E isso sempre é um grande ponto de incerteza. Ele se orgulha de fazer essa diplomacia meio insana, disposto a jogar fora qualquer coisa que não traga vantagem para ele. Mas isso faz com que outros países o vejam como alguém em quem não dá para confiar, e por isso vai ser difícil prever como as coisas vão evoluir. Falando especificamente sobre terras raras, os Estados Unidos precisam muito delas. Segundo o Pentágono, eles já usaram cerca de metade dos mísseis balísticos, além dos mísseis de defesa, e estão tentando descobrir como manter o abastecimento da linha de frente, especialmente nas áreas em torno do Irã. Então, para fabricar mais e repor o estoque, eles vão precisar de terras raras e de metais estratégicos. Eu acho que a China está deixando bem claro que isso é algo puramente de troca. Eles vão oferecer até certo ponto. Agora, eu não sei se vai ser o suficiente para satisfazer os Estados Unidos, porque existe uma preocupação real, na minha opinião, dentro do governo de Pequim, do governo nacional, sobre, bom, será que a gente deve fornecer materiais que permitam aos Estados Unidos ameaçar a China? Isso não faria sentido para mim, e acho que não faz sentido para mais ninguém. Então eu imagino que eles vão se interessar mais pelo uso civil, talvez permitam um pouco para o uso militar. Mas eu não consigo imaginar eles dizendo, tá bom, o que vocês quiserem. Esse não é o tom dessa reunião. Tem sido muito mais algo do tipo, vocês fazem isso e aí a gente faz aquilo.
Com relação ao crescente militarismo dos Estados Unidos, isso é bem diferente da perspectiva da China. A China vem se posicionando como uma mediadora global e como uma potência que apoia o desenvolvimento econômico, a paz e relações baseadas em benefícios mútuos. Ao mesmo tempo, é claro, os Estados Unidos, sob o governo Trump, têm se tornado cada vez mais militarizados. A questão de Taiwan é central, mas Taiwan não é o único ponto que talvez cause preocupação em Pequim. Como Pequim interpreta esse aumento da atividade militar americana na região, no Indo-Pacífico e de forma mais ampla na Ásia Ocidental? E como você acha que isso se torna um obstáculo para o desenvolvimento econômico entre os dois países? Certo, tem muita coisa para destrinchar aí. Basicamente, eu entendo sua pergunta como é que esse militarismo e a situação econômica se explicam, ou como se resolvem? Do ponto de vista de Pequim, eles estão preocupados. Essa ideia de que o maior exército do mundo está nas mãos de alguém disposto a usá-lo, até agora tem sido contra adversários menores. Em relação à movimentação deles na Ásia, o Rubio vai se reunir com o Quad. E há muitas dúvidas dentro do próprio Quad. Os australianos parecem não conseguir receber os submarinos pelos quais já pagaram uma parte. E a Índia está muito preocupada, por vários motivos. Por algum motivo, muita gente na Índia acredita que no Nepal e também em Bangladesh, os Estados Unidos tiveram participação no que eles viram como uma revolução colorida, algo que teria afastado esses países, ainda que de forma indireta, da Índia. Além disso, as tarifas de 50% foram muito importantes e inesperadas. E eles achavam que Donald Trump, por causa da amizade e da posição da Índia como uma espécie de barreira à expansão chinesa, veria isso como algo que poderia funcionar bem. Então, nesse momento, há questões envolvendo a Coreia do Sul e o Japão e coisas desse tipo, embora nenhum dos dois faça parte do Quad. Existem dúvidas sobre confiabilidade. Vai haver muito o que analisar, tanto para a Coreia do Sul quanto para o Japão, em relação a essa visita. Eles não viram os Estados Unidos assertivo, falando com firmeza sobre defender seus aliados ou algo do tipo. Parecia muito mais o Donald Trump tentando resolver as próprias questões, tentando trazer algum benefício de volta para os Estados Unidos. O que não é surpreendente, mas ainda assim há alguns problemas aí. Quando a gente fala de guerras por procuração e coisas assim, e começa a mencionar o papel dos militares e o impacto disso na economia, não é bom. Usar Taiwan como um intermediário é uma linha vermelha muito clara, como você mesmo destacou. E como eu disse antes de o Trump ir à China, o embaixador chinês nos Estados Unidos já tinha estabelecido 4 linhas vermelhas, e a principal delas era Taiwan. Isso não é novidade. A China vem enfatizando isso de forma muito firme há muitos anos. Dessa vez, a diferença é que eles disseram isso diretamente, antes dele chegar e também durante a visita aqui. A gente ainda vai ter que ver qual vai ser a reação. Ele acabou de embarcar no avião há poucas horas e está voltando para os Estados Unidos. Vamos ver se ele faz aqueles tweets de costume na porta da cabine ou comenta algo com a imprensa. Por enquanto, como eu disse, a maioria das pessoas está só esperando para ver qual vai ser a reação, porque não ficou muito claro quando eles partiram. As declarações deram ênfase em pontos diferentes. O Donald Trump falou sobre vitórias econômicas, sobre como estava pedindo ajuda em relação ao Irã, e disse que a China concordava com ele em certos assuntos. Mas eu não acho que ele tenha expressado completamente a posição da China, especialmente no que diz respeito ao Irã. Com relação à guerra no Irã, alguns comentaristas, e houve opiniões nesse sentido, disseram que o Trump estaria tentando pressionar Pequim sem ter carta nenhuma na mão, para fazer o Irã aceitar o que o próprio Irã considera um acordo injusto com os Estados Unidos.
Mas, por outro lado, também ouvimos opiniões dizendo que, na verdade, o Trump não tem mesmo nenhuma carta e que Pequim provavelmente vai tentar promover um acordo, levando o governo Trump a suspender o bloqueio ao Irã. Então, qual é a sua percepção sobre a posição dos dois lados nessa questão do Irã e também sobre o Estreito de Hormuz? Porque a gente viu que os mercados reagiram de forma bem negativa à reunião. O Brent e o WTI subiram e, se não me engano, as ações acabaram caindo. Então, eu queria saber qual é a sua visão sobre a questão do Irã e o que saiu dessa reunião em relação ao Estreito de Hormuz. Olha, eu acho que o mercado esperava que o Donald Trump chegasse com um argumento forte e de alguma forma convencesse a China de que era hora de encerrar a questão do Estreito de Hormuz. A China, obviamente, é afetada por isso. Acho que o Trump estava tentando usar essa situação como uma carta de posicionamento. E também, na cabeça de algumas pessoas, ele queria usar Taiwan como moeda de troca, dizendo algo como, olha, eu faço algo em relação a Taiwan e você faz algo em relação ao Irã. O problema é que os Estados Unidos sempre partem do princípio de que outros países são como eles, que pensam como eles, que estão dispostos a agir como eles, se tiverem o poder. A China não é assim. A China, claro, está cuidando dos próprios interesses, mas tem princípios. Eles já investiram mais de 1 trilhão e 300 bilhões de dólares na iniciativa do Cinturão e Rota. Esse dinheiro está indo para o mundo todo, mais de 160 países. E eles não fizeram isso para se isolar ou jogar tudo fora por causa de algum tipo de guerra. Eles estão buscando exatamente o que disseram. Querem ter relações com países em que não se trata de ideologia. Todo país quer segurança. Todo país quer um caminho de desenvolvimento. Todo país quer que sua soberania, sua história e sua cultura sejam respeitadas. E tem que haver uma forma de lidar com os problemas que inevitavelmente surgem entre países, mas de preferência sentados à mesa e não com tanques. Então, nesse momento, a China está, na minha opinião, sendo extremamente coerente com seus princípios e dizendo, olha, é isso que a gente quer. Não é algo absurdo. A gente não está pedindo para os Estados Unidos fazerem nada que vá contra os próprios interesses deles. O que estamos dizendo é que vivemos num mundo multipolar e isso precisa ser respeitado. Tem que haver alguma forma de lidar com essa realidade. De um lado, os Estados Unidos dizem algo como, você nos ajuda e a gente te ajuda, tentando transformar os princípios em algo puramente de troca. E a China responde, não, a gente não vai abrir mão dos nossos princípios. Vamos continuar com eles, porque são a base de tudo em que investimos e de tudo que fizemos internamente. Falando sobre poder de barganha, que tipo de influência o Trump realmente tem sobre a China nesse momento? Na verdade, ele tem sim uma boa dose de influência. O caos que ele está criando, essa imprevisibilidade, é um problema. E não é só para a China, é um problema global. Os empresários não querem investir se não tiverem garantia de retorno. E não dá para ver retorno enquanto não se entende quais são as políticas e se elas vão continuar valendo durante todo o período do investimento. Do ponto de vista da China, já que eles, como eu disse, importam uma quantidade enorme de matérias-primas e exportam muitos produtos com alto valor agregado, é do interesse deles ter um mundo mais estável e previsível. Na verdade, isso é do interesse de todo mundo. Eu acho que algumas pessoas em Washington acreditam que, se você criar caos suficiente, pode depois juntar os pedaços e conseguir exatamente o que quer. Mas isso não está funcionando muito bem para os Estados Unidos. A tal da reindustrialização. Na verdade, eles perderam empregos na indústria. As tarifas fizeram os preços dispararem, fugirem completamente da realidade para o consumidor comum. O contribuinte americano já está bem fragilizado. Mais de 60% dizem que vivem de salário em salário e que não têm $400 guardados para uma emergência. São tempos difíceis.
Então a China espera que o Trump adote uma postura mais racional, nem que seja só para garantir a própria sobrevivência política. Mas isso é um ponto de pressão. É como se ele dissesse, olha, eu vou criar mais caos e o caos vai contra os seus interesses, e ele realmente faz isso. Falando de outras coisas, sim, tem a questão da tecnologia, da aviação, tem muita coisa que os Estados Unidos têm e que a China quer, mas que foram cortadas. E, olha, eu acho que parte do acordo com a Boeing tinha a ver com isso. A China quer os sistemas de aviação americanos. Se não conseguir com os Estados Unidos, a alternativa deles é ir para a Europa. Se a Europa não fizer isso, então eles vão ter que desenvolver os próprios. Mas veja, tudo isso gera custos e, no fim das contas, acaba sendo um tiro no pé. Os Estados Unidos, como aconteceu com os chips, dizem, não vamos deixar vocês terem acesso. E a China acredita que isso é essencial. Então eles vão fazer de tudo para criar rapidamente as próprias soluções. Isso significa que eles nunca mais vão depender dos Estados Unidos. Se a Europa pensar da mesma forma, também não vão voltar para a Europa. E não é por birra, é simplesmente porque eles vão ter desenvolvido as próprias indústrias e não vão mais precisar nem dos Estados Unidos, nem da Europa. E como a gente já viu, quando a China decide focar em algo e coloca aquele enorme número de engenheiros para trabalhar, eles conseguem muito. Já provaram isso com o 5G, o 6G, os novos veículos elétricos, a energia verde. Todas essas são áreas em que eles estão, hoje, na frente de todo mundo. Você mencionou que o encontro entre Xi Jinping e Donald Trump provavelmente vai ser um momento decisivo. Como a estratégia de Xi Jinping em relação aos Estados Unidos evoluiu desde o primeiro mandato de Trump? Há diferenças marcantes que chamam a atenção? Olha, eu acho que quando Trump foi eleito pela primeira vez, havia essa sensação de que ele era um homem de negócios e que durante a campanha ele usou a questão da China como uma carta política. Mas que ao assumir o cargo, ele seria muito mais pragmático, que como empresário entenderia os problemas da cadeia de suprimentos, a interconexão das economias, não só entre os Estados Unidos e a China, mas no mundo todo. Só que o Trump decidiu seguir por outro caminho. Então ele, a gente viu antes com as tarifas e todo esse tipo de coisa, mas no segundo mandato ele realmente intensificou isso. Então houve um erro de cálculo no começo, mas agora não há mais erro nenhum. Os centros de pesquisa da China têm estudado Donald Trump com muito, muito cuidado. E não é só um centro, são vários. O governo chinês é muito... Eles buscam conselhos e opiniões de todo um sistema de centros de pesquisa, tanto no nível nacional, que basicamente são ligados ao governo, quanto no nível das universidades. E ainda existe um terceiro nível, com centros de pesquisa privados. Eles estão sempre procurando outros pontos de vista. Então eles analisam essas opiniões, juntam tudo e elaboram planos estratégicos. Eles meio que simulam o que o outro lado poderia fazer, no caso, o que Donald Trump poderia fazer, e já têm respostas preparadas. É uma preparação muito, muito cuidadosa. E acho que deu para ver isso nessa visita. A atenção aos detalhes, o cuidado para garantir que Donald Trump se sentisse muito à vontade, muito bem recebido, mas sem ceder. Acho que a China e o resto do mundo também já viram o que acontece quando países ou líderes cedem a Donald Trump. Eles acabam sendo tratados até pior do que aqueles que se opõem a ele. The Iran war, of course, has been central, and it's been the main destabilizer globally. Trump's blockade of the Strait of Hormuz has been quite shocking, and it has already caused tremendous supply shocks and energy crisis in Asia, and even here in the United States, gasoline prices are rising and inflation is surging. The savings rate is actually dropping among the Americans. E não parece haver uma luz no fim do túnel se as coisas continuarem do jeito que estão. There is a sort of light at the end of the tunnel if things continue as they have been. One of the main sort of issues
Um dos principais pontos que muitos comentaristas e especialistas aqui nos Estados Unidos levantam sobre a política externa do Trump é que ela acabou aproximando a Rússia e a China. E isso, claro, vai na direção oposta da política que a gente via, digamos, nos anos 90 e antes disso, quando os Estados Unidos queriam justamente manter esses dois países separados, certo? Mas agora, é claro, o Irã está surgindo como uma potência regional, um adversário forte dos Estados Unidos. Fala pra gente sobre essa percepção de que China, Rússia e Irã estão se alinhando e o que isso realmente significa para a capacidade dos Estados Unidos de projetar poder no mundo. E não só poder militar, mas também poder político, econômico e, claro, talvez até poder de influência, o chamado soft power. Olha, eu diria que os Estados Unidos levaram um golpe muito, muito forte em todas essas áreas. Militarmente, sim, eles eliminaram um grande número dos principais líderes. Mas, ao que tudo indica, isso já era esperado. Agora existem mais de 30 unidades militares independentes que, de propósito, não usam telefone nem nenhum tipo de conexão, porque têm medo de serem rastreadas, descobertas e depois bombardeadas. Então, como lidar com um país que, sabe, mesmo tendo uma autoridade central, tem todos esses grupos independentes? O Irã é o 17º maior país, tanto em população quanto em tamanho territorial. Não é como o Iraque. O Iraque tem 1/4 do tamanho e muito menos gente. Na verdade, o Irã tem 3,5 vezes mais habitantes que o Iraque. Na primeira invasão do Iraque, a gente precisou de 1 milhão de soldados. 720 mil eram americanos. E o resto veio das tropas da coalizão, que completaram esse número. Então dá para imaginar o quão difícil seria invadir o Irã. O Irã, geograficamente, tem 3 grandes cadeias de montanhas, e cada uma delas seria como um pequeno Afeganistão. Do ponto de vista militar, as coisas não estão indo bem. Essa ideia de que haveria um choque e pavor, de que o povo iraniano se levantaria e tomaria o país, seja lá o que isso quisesse dizer, isso não aconteceu. Foi um erro de cálculo enorme. E esse erro está se desenrolando diante do mundo, não só em relação à percepção que se tem em Washington sobre sua própria competência, mas também por causa das consequências imprevistas de o Irã poder fechar o Estreito de Hormuz. Olha, esse não é um problema novo em Washington. Já tivemos 7 presidentes que disseram não vamos fazer nada em relação ao Irã. E por quê? Porque eles controlam o Estreito de Hormuz. E não há como a gente simplesmente entrar lá e tomar de volta. Então existem dúvidas reais sobre o rumo que Donald Trump tomou nessa área, e isso também tem reflexos na economia e na política. Falando claramente, o impacto econômico de um grande choque de energia seria enorme. Para colocar em perspectiva, em 1973, quando a OPEP foi criada e houve uma escassez de petróleo, aquilo representava entre 7% e 9% do petróleo mundial. Hoje estamos falando de cerca de 20%. E se a gente for um pouco além, em 1979, na época da primeira Revolução Iraniana com o Shah, aquilo representava entre 3% e 5% do petróleo do mundo. Isso resultou em uma duplicação. O caso de 1973 levou a uma quadruplicação de 12 para 48 dólares o barril. E depois tivemos, mais recentemente, a situação na Ucrânia, que também resultou em uma duplicação, mas com um impacto um pouco menor do que o da Revolução Iraniana. Então hoje estamos falando de algo em torno de 20%. Dá para fazer as contas. Nem sempre é uma relação linear, mas é claro que o impacto vai ser enorme. Especialmente considerando que o gás natural é a fonte de cerca de 20% dos fertilizantes do mundo, e a maior parte vem do Catar e de outros países que produzem muito gás. Sem fertilizante, a produção agrícola pode cair entre 15% e 25%. Ou seja, em vez de colher 100 mil bushels, você pode acabar com algo entre 75 e 85 mil. É um impacto enorme.
Estimativas de vários grupos apontam que isso representa algo entre 2 e 5% da produção mundial de alimentos, e isso considerando um ciclo normal de secas e tudo mais. Quando chega nesse nível, significa que os preços dos alimentos vão subir. Se houver regiões sem comida suficiente, a gente vai ver agitação social. Mesmo com preços mais altos, ainda pode haver agitação social. Então tudo isso aponta para uma direção muito ruim, e os países estão sentindo isso. Não é algo teórico ou distante. O fato é que a gente vai ser atingido. Se você olhar para países como a Índia, por exemplo, as reservas estão muito baixas. Eles estão bem desesperados. Estão pedindo para as pessoas ficarem em casa, dirigirem menos, economizarem toda a energia que puderem. Mas há um limite para até onde isso pode ir. Então, no mundo todo, eu acho que a maioria das pessoas está culpando os Estados Unidos por isso. Porque dizem, bom, o Irã era o que era, não tinha arma nuclear e mesmo assim vocês atacaram, e agora todos nós estamos sofrendo. Mas também há culpa do lado iraniano, porque eles estão dispostos basicamente a atingir os Estados Unidos, talvez passando por cima dos corpos, mortos ou feridos, de outros países do sul global. E isso é um grande problema para eles. Não tem heróis nessa história. Não é que o Irã seja bom ou que os Estados Unidos sejam bons, e muito menos Israel. É uma situação em que há atores ruins de todos os lados, e isso afeta todo mundo. É por isso que eu venho dizendo há um tempo que chegou a hora de muitos países, não só a China, mas também os BRICS, a ASEAN, o Conselho de Cooperação do Golfo, a África, a América do Sul, até mesmo a União Europeia. Todos esses países estão sendo afetados. Reunindo os três e dizendo para todos eles, eu falei, olha, Israel, vocês precisam abrir mão das armas nucleares, porque essa é a única forma de desnuclearizar o Oriente Médio. Se Israel tem armas nucleares, é muito improvável que não haja uma corrida armamentista na região, porque esses países se sentem inseguros. Israel atacou 6 países só nesse último ano. Então, ao mesmo tempo, os Estados Unidos provavelmente precisam pensar em, não precisa chamar de reparação, mas em pagar por boa parte dos danos causados por essa ideia meio absurda de achar que poderiam entrar no Irã, suspender as sanções e permitir que o Irã se tornasse um país normalizado. E também, o Irã precisa assumir a responsabilidade por, bom, não exatamente responsabilidade, mas precisa parar de apoiar ou armar qualquer grupo que defenda o separatismo, o extremismo ou qualquer forma de terrorismo. Esse é o objetivo de longo prazo. Infelizmente, é muito difícil chegar lá. A questão é, será que poderia existir uma coalizão global ampla, um grupo que se unisse e dissesse isso é necessário para o resto do mundo poder viver. Ninguém quer uma situação de curto prazo, em que haja paz por alguns anos, ou até por alguns meses, e depois a guerra volte a estourar. Essa região vai continuar sendo muito, muito importante por causa do fluxo de comércio que passa pelo Golfo. A pergunta é, como estabilizar isso? Com certeza. Einar, talvez essa seja a última pergunta. Eu sei que é muito difícil dizer neste momento, porque o governo Trump ainda não divulgou nenhum tipo de comentário oficial, e o próprio Trump também não foi às redes sociais para realmente compartilhar o que pensa, ou talvez revisar algumas das declarações que fez durante a viagem. Mas estamos caminhando para uma convivência, para um confronto, ou para uma fragmentação econômica depois do encontro entre Trump e Xi. Eu estou muito esperançoso de que a gente caminhe para algo mais razoável, a convivência. Isso é absolutamente essencial. Não é só sobre China e Estados Unidos, como todo mundo fala. Na verdade, isso é crucial para o resto do mundo. Se o Donald Trump optar pela fragmentação ou pela confrontação, vai ser um golpe muito, muito sério. E não só para a China, mas para todo mundo que vive nesse planeta. Não existe um desfecho possível num confronto com uma potência nuclear e econômica como a China.
E o mesmo vale para os Estados Unidos. É uma situação em que tomara ele perceba que chegou a hora de focar em outras coisas, talvez política interna, o que for. Tenho certeza de que a China estaria aberta a acordos pontuais. Você faz isso, a gente faz aquilo, e acho que isso provavelmente ficou claro nessa última reunião. Então há esperança. Helena, ou a gente precisa ter esperança. Caso que é isso, o cenário fica bem sombrio. Com certeza. Einar, muito obrigado pelas suas ideias. É sempre um prazer ouvir suas opiniões e contar com a sua experiência. Foi ótimo ter você com a gente hoje. Muito obrigado por participar. Obrigado, Lena. É sempre um prazer conversar com você.